Olá pessoal, professor Fábio novamente aqui. A gente vai dar uma olhada então na atividade 7 do 8º ano. Aqui o componente é geometria, ok? E não matemática, né? Foi uma atividade elaborada pela professora Esther e a gente está falando sobre geometria. Então, do Colégio Antônio Vaz, vamos dar uma olhadinha. Ela trouxe aqui então uma série de informações, né, sobre a soma dos ângulos internos e externos, né, de um triângulo. Soma dos ângulos internos de um triângulo e dos seus ângulos externos também. Então tem uma série de informações aqui que eu vou pedir para que vocês deem uma olhada. E além disso daqui eu vou trazer também uma demonstração sobre um ângulo externo de um triângulo qualquer. Tá ok? Bom, vamos lá. Ó. Trouxe um triângulo então qualquer aqui. A gente já sabe o seguinte. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Se eu somar esse ângulo A mais esse ângulo B e mais esse ângulo C, é igual a 180 graus. Vamos encontrar o valor desse ângulo D aqui para a gente saber se essa informação aqui procede. Né? A gente tem a seguinte informação, o seguinte teorema. Em todo triângulo, qualquer ângulo externo é igual a soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Então ele diz o seguinte, quer dizer o seguinte aqui. Esse ângulo externo D, ele é igual à soma dos dois ângulos internos que não estão ao lado dele, não estão adjacendo a ele. Quais são? Esse ângulo A e esse ângulo B aqui. Ó. Vamos demonstrar isso? Vamos lá. Ó. Eu sei o seguinte, A mais B mais C é igual a 180. Eu sei também que a soma desses dois ângulos torna para mim aqui um ângulo raso. Ó. Então eu sei o seguinte, C mais D é igual também a 180 graus. Vamos colocar então em evidência esse cara aqui, ó, que é o meu D, que é justamente quem eu quero descobrir. Então eu sei o seguinte, D é igual a 180 menos C, ok? Passei o mais C para o outro lado, ficou negativo. Vamos aqui também colocar esse C em evidência para a gente substituir aqui, ó. Então eu tenho o seguinte, C ficou sozinho, é igual a 180, o mais A vai passar para cá, menos A, e o mais B também para cá, menos B. A gente já tem então a informação do meu D, que é justamente o que eu quero saber, né? Se bate essa informação aqui. Vamos substituir então esse C por esse valor que eu tenho aqui para ele? Vamos lá, ó. Eu tenho que D então é igual a 180 menos o valor do C, que é tudo isso. Então vamos lá, 180 menos A menos B. Esse sinal negativo vai trazer o oposto de todos os valores que estão aqui, né? Ou aquela multiplicação, né? Menos vezes mais, menos vezes menos. Então vamos lá, ó. D é igual a 180, aqui menos vezes mais, menos 180, menos vezes menos, mais A, menos vezes menos, mais B. 180 menos 180 ficou zero. Logo, então, eu tenho que D é igual a A mais B. Justamente o que está dando aqui no nosso teorema. A soma dos dois ângulos não adjacentes vai ser igual ao ângulo externo, né, que vai estar oposto a esses dois ângulos. Ok? Vamos então para os nossos exercícios? Vamos lá. Bom, pessoal, então, ó, na primeira atividade então aqui está pedindo o seguinte, ó, determine o valor dos termos desconhecidos nos triângulos abaixo. Então, na verdade, quer encontrar o valor do x, né? Não vou fazer todas as atividades, eu vou fazer duas delas. Vou fazer essas duas aqui, vou dar o caminho para que vocês façam essas outras duas, e se tiverem dúvida, é aquilo, é só me mandar pelo WhatsApp, ok? Vamos então para a letra A. Letra A já tem exatamente o que acabamos de ver, ó. Eu tenho que encontrar esse valor x aqui, né? E eu tenho dois valores. Olha só, os ângulos que estão aqui são os ângulos opostos a esse ângulo, não é? São os ângulos que não estão adjacentes a esse ângulo x. A gente acabou de ver isso. A soma dos dois ângulos não adjacentes vai ser igual ao ângulo oposto externo. Então, na verdade, aqui, simplesmente x é igual a 52 mais 85. Tá? X vai ser igual, pode fazer aqui do lado, ó, 85 com mais 52, 5 com mais 2, 7, 8 com mais 5, 13, 137 graus. Tá? A letra B, básico. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então é só somar os três valores. Ó. 4x menos 40 mais
x mais 20 mais x tem que ser igual a 180 graus. Junta os termos semelhantes e a partir daí vai resolver, ok? Na letra C, mesma situação, ó. Eu tenho um ângulo externo e tem dois ângulos não adjacentes a esse ângulo, né? Então eu sei que a soma dos ângulos não adjacentes vai ser igual ao ângulo externo. O que eu posso fazer então aqui? 4x mais 22 vai ser igual à soma desses dois carinhas, ó. 3x menos 16 mais 2x mais 6. Resolve essa situação e a gente vai conseguir encontrar o nosso resultado, tá? Vamos partir para essa questão aqui, ó, para a letra D. Tem uma série de informações que dá para a gente descobrir, né? Eu quero saber o valor do y aqui, ó, e eu quero saber o valor do meu x. Primeira coisa, ó, o y, fácil da gente descobrir, não é fácil? Ângulo externo é igual à soma dos dois lados, dos dois ângulos internos não adjacentes. Esses dois aqui, 30 com mais 26, 56. Então, para eu encontrar o valor do meu y, moleza, 60 mais 56. Y vai ser igual a 116 graus. Já encontramos o valor do x, do y. O valor do x também não é difícil, né? Para encontrar esse carinha aqui, ó, eu primeiro posso saber o seguinte. Eu tenho dois triângulos, né? Eu tenho um triângulo maior, concordam? E eu tenho um triângulo menor aqui também, não é isso? Ó? O que eu posso fazer aqui? Ó? Uma série de informações. Eu já tenho o valor do meu y, eu posso encontrar o valor desse ângulo aqui, e eu sei que a soma desses três ângulos, né, desse triângulo menor, vai ser igual a 180. Eu posso encontrar também a partir desse aqui, ó. Se eu encontrar esse ângulo aqui, a soma desses três vai ser igual a 180 e eu vou encontrar o valor desse cara também. Então tem uma série de formas que a gente consegue encontrar um determinado problema, né? Resolver um determinado problema. Vamos então a partir dessa informação. Eu já sei que aqui vale 116 graus. Então para eu chegar a um ângulo raso, né, de 180, eu só vou descobrir aqui qual é o valor desse carinha aqui, ó. 180 menos 116. 10 menos 6 dá 4. 7 menos 1, 6. 1 menos 1, 0. Então esse cara aqui vale 64 graus. A soma dos ângulos internos é igual a 180. Então é só eu encontrar, ó, 64 mais 30 mais x é igual a 180 graus. 64 com mais 30, 94 mais x igual a 180. X é igual a 180 menos 94. Vamos encontrar o valor do x aqui do lado. 180 menos 94. 10 menos 4, 6. Aqui ficou 17, né? 17 menos 9, 8. X é igual a 86 graus. Muito tranquilo, né? Bom, continuando então, ó. Número 2. Num triângulo, os ângulos, acredito, sejam os ângulos internos. Não há informação só aqui no final. Mas os ângulos medem 27. Um dos ângulos mede 27 e o outro 64. O terceiro ângulo interno mede quanto? Já que ele está falando de ângulos internos, a soma é igual a 180. Então eu posso dizer o quê? 27 mais 64 mais esse terceiro ângulo que eu não sei, eu vou chamar de x, igual a 180. Posso chamar de y, posso chamar de t, seja a letra que for? Pode, com certeza. Resolve essa equação, a gente vai encontrar o resultado. Vou deixar para vocês, ok? Número 3. Os ângulos de um triângulo medem 3x, 4x e 5x. O menor desses ângulos mede quanto? São os ângulos internos, né? Os ângulos internos de um triângulo. A gente está trabalhando com ângulos internos. Então eu tenho o seguinte, ó. 3x mais 4x mais 5x igual a 180. 5 com mais 4, 9. Com mais 3, eu tenho então 12x igual a 180. X é igual a 180 dividido por 12. Vamos fazer a divisão aqui, ó. 180 dividido para 12. Aqui só vai dar uma vez, né? 12 vezes 1, 12. Coloco aqui embaixo.
18 menos 12 sobram 6. Baixei o zero. Próximo valor aqui vai ser o 5, né? 5 vezes 12 dá exatamente 60. Menos 60, zero. Então eu achei que o valor do x é igual a 15 graus. Ela está querendo saber o seguinte, ó, atenção, o menor desses ângulos. Eu tenho um que vale 3x, um que vale 4x e um que vale 5x. Eu já sei somente o valor do x, eu quero saber o valor do menor. Quem é o menor? Esse cara aqui, ó. 3 vezes x vai ser igual a 45 graus. Continuando. Questão número 4. Na figura abaixo, o valor de x é, olha, novamente, ó, ângulos internos de um triângulo, né? Então a soma dos ângulos internos tem que ser igual a quanto? 180. 2x mais 8x mais 4 mais x tem que ser igual a 180 graus. Resolve a equação que você vai encontrar o resultado. Questão número 5. Novamente a gente está trabalhando com um ângulo externo e dois ângulos internos, né? Eu quero saber o valor do x, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um ângulo externo e tenho os outros dois ângulos não adjacentes a ele, não é? A soma desses dois caras aqui não é igual a esse cara, ó, que nós acabamos de ver. Ou seja, 3x mais 4x é igual a esse ângulo oposto aqui externo, 105. 3x com mais 4x, 7x, igual a 105. X é igual a 105 sobre 7, ou dividido para 7. Vamos fazer então aqui, 105 dividido para 7, 10, que dá para dividir uma vez, não é isso? 7 vezes 1, 7. 10 menos 7, 3. Vou baixar o número 5. 35 dividido para 7 é igual a 5, porque 5 vezes 7 é 35. Para 35, zero. Qual é o valor do x? Não veio a informação? Ah, não, tá aqui, ó. O valor do x é igual a 15 graus. Bom, a partir daqui, né, já estamos agora na folha 3, na página 3. Acredito que vocês já estão mais do que cascudos, mais do que entendidos para resolver cada um desses outros problemas, né? Mas vamos lá, ó. Sabemos que se trata de um triângulo qualquer, então podemos afirmar que, para encontrar o valor do x, é só trabalhar, né? Ó. Soma dos ângulos internos é igual a 180. Não vou nem demonstrar aqui, né? A gente pode trabalhar o x mais 2x mais 3x vai ser igual a 180. Resolve a equação e vai encontrar o valor que está demonstrado aqui, né? Uma das respostas. Na figura abaixo, o valor do x é igual a quanto? Eu não sei quanto é esse carinha aqui, certo? Mas eu tenho algumas informações. Eu tenho informação de que esse cara aqui vale 80 e esse ângulo externo que está desse lado aqui vale 110. Vamos trabalhar com ângulo raso? Para eu transformar isso daqui no ângulo raso, eu preciso saber quem é o suplemento de 110, né? Suplemento aqui no caso vai ser 70. Então esse cara aqui vale 70. Para eu encontrar o valor desse x aqui, eu posso trabalhar com os ângulos externos, né? A soma dos ângulos não adjacentes é igual ao ângulo externo, né? Do lado aqui, desse lado oposto. X é igual a 80 mais 70. X vai ser igual a 150 graus. Beleza, ok? Continuando na nossa resolução, hein? Agora a gente vai chegar em algumas informações aqui, né? Sobre mediana, bissetriz, altura, enfim. Vamos lá, ó. Segmento da perpendicular traçada de um vértice de um triângulo à reta suporte do lado oposto é denominado de quê? Bom, vamos lá. Vamos imaginar um triângulo aqui, ó. Mais ou menos bem desenhado, ok? Então eu tenho aqui meu vértice A, B e C. Ele está dizendo o seguinte, ó, segmento da perpendicular. Perpendicular é quando a gente forma duas retas, uma horizontal, uma vertical e uma horizontal. E elas se encontram, ó. Então isso daqui é uma reta perpendicular a essa reta. Ela forma um ângulo de 90 graus. Ok? Então ela está falando o segmento da perpendicular traçada de um vértice até a reta suporte. Então, ó, se a gente fizer isso daqui, ó,
Se eu vier desse vértice até a reta suporte, é a reta que está suportando esse vértice aqui. Então, se eu traço aqui uma perpendicular, eu estou fazendo isso daqui, ó. E eu estou formando um ângulo de 90 graus aqui, ó. Toda vez que eu tenho uma perpendicular dentro de um triângulo, eu estou encontrando a altura. Então, essa reta que está sendo formada aqui, ó, né, que vem do vértice até a reta suporte oposta, é denominada altura. Bom, número 9. O segmento do ponto médio traçado de um vértice de um triângulo à reta suporte do lado oposto é denominado o ponto médio. Ponto médio, ele está querendo dizer o seguinte, ó, imagina de novo um triângulo qualquer. E ele está falando o seguinte, um segmento que vai ser traçado de um vértice qualquer, vamos imaginar desse vértice aqui, ó, tem de novo A, B e C. Eu estou vindo aqui, estou traçando uma reta e ela vai cortar no ponto médio desse lado oposto aqui, ó. Ou seja, vai cortar essa reta ao meio. Ele está dividindo ao meio. Quando existe essa divisão aqui, né, que eu estou dividindo uma reta oposta, né, a um vértice ao meio, eu tenho o que se chama de uma mediana. Ele está separando essa reta em duas partes iguais. Então, para esse caso aqui, o segmento é denominado mediana. Questão número 10. O triângulo MNP é tal que o ângulo M mede 80, o ângulo P mede 60. A medida do ângulo formado pela bissetriz do ângulo N interno com a bissetriz do ângulo externo P é... Bom, essa questão 10 aqui é um pouquinho mais elaborada, mas vamos a ela. Vamos lá. Eu tenho aqui então um triângulo qualquer. O desenho não está dos melhores, mas vamos lá. Eu tenho o ângulo M, o ângulo N e o ângulo P. Então ela está dizendo o seguinte, o ângulo M vale 80 graus, o ângulo P vale 60 graus e o ângulo N eu não sei quanto é, mas eu sei que a soma dos ângulos internos é igual a 180. Então eu tenho que 80 com mais 60, 140. Esse cara aqui só pode valer 40 graus. Concordam? Aí a partir daqui temos o seguinte, a medida do ângulo, vamos lá, a medida do ângulo formado pela bissetriz do ângulo interno N com a bissetriz do ângulo externo P. Então vamos fazer uma projeção aqui, ó. Então eu tenho esse ângulo externo, vou apagar aqui, aqui é o meu P, ok? Então eu sei que a soma desses dois aqui é igual a 180. Esse carinha aqui só pode valer 120 graus. A medida do ângulo formado pela bissetriz. Quando a gente fala em bissetriz, é a divisão a partir do vértice de um ângulo em dois valores iguais. Tá? Então ele vai cortar esse ângulo aqui ao meio. Então imagina o seguinte, ó, ele veio aqui desse vértice e ele fez um corte ao meio. Ou seja, esse ângulo aqui vale 20 e esse ângulo aqui também vale 20. A soma desses dois forma esse ângulo que vale 40 graus. Com a medida do ângulo formado pela bissetriz do ângulo interno N com a bissetriz do ângulo externo P. A bissetriz, então, ela vai cortar esse ângulo externo em dois. Então, ele vai vir aqui, ó, e vai fazer isso, vai cortar ao meio. Ou seja, esse lado aqui vale 60 e esse lado aqui vale 60. Ele quer saber justamente a medida desse ângulo, dessa bissetriz, com essa bissetriz aqui, ó. Aqui nós formamos o quê? Um novo triângulo, ó. Eu tenho então aqui um ângulo, né? Olha só para esse ângulo aqui, ó. Ok? Só esse triângulo. Eu tenho um triângulo aqui, onde um dos ângulos vale 20. Esse outro cara aqui que eu não sei que vale x. E esse ângulo aqui que vale 60 com mais 60. 120. A soma desses três ângulos aqui vai ser igual a 180. Ou seja, esse ângulo que vale 20 graus, mais esse ângulo que vale x, mais esse ângulo aqui todo que vale 120 vai ser igual a 180. Vamos somar os termos semelhantes? X é igual a x mais 120 com 20, 140 é igual a 180.
Vou passar esse 140 para o outro lado. X é igual a 180 menos 140. X é igual a 40 graus. Então, a nossa resposta aqui, ó, letra C. Bom, continuando, a número 11, ela diz o seguinte: diga se é possível construir um triângulo com lados cujas medidas são. Então, eu quero construir triângulos com esses valores aqui, né? O lado A, o lado B e o lado C de cada um desses triângulos. Será que é possível? Como é que a gente vai encontrar? Isso aqui são exercícios de revisão, tá? Então, a gente tem a seguinte máxima para a construção de um triângulo: a soma de dois lados tem que ser sempre maior ao lado que sobrar. A soma de dois lados vai ser sempre maior do que o lado restante, ok? A soma de dois lados de um triângulo vai ser sempre maior ao lado restante. Vamos trabalhar então aqui, vamos fazer essa letra A e o restante vocês vão fazer aí, tá? Então a letra A está dizendo o seguinte, ó, está passando para mim que um dos lados vale 8 centímetros, o outro lado, lado A, o lado B vale 6 centímetros e o lado C vale 5 centímetros. Como é que a gente vai saber se é possível a construção desse triângulo? A soma de dois lados tem que ser sempre maior do que o lado restante. Vamos fazer então aqui, ó. Se eu somar esses dois lados, esse lado com esse daqui, ó, 8 com mais 6, ele tem que ser maior do que 5. 8 com mais 6, 14, é maior do que 5. Ok, até aqui tudo bem. Vamos somar os outros dois lados, ó. Se eu pegar esse lado e esse daqui, ó, 8 mais 5 tem que ser maior do que 6. 8 mais 5, 13, é maior do que 6. Ok. E se eu pegar esses dois lados, ele tem que ser maior do que o lado restante, o lado que sobrou. 6 mais 5 tem que ser maior do que 8. 6 mais 5, 11, é maior do que 8. Sim. Assumiu como certo as três contas, né, os três cálculos que nós fizemos. Então, esse caso aqui, ó, é possível construir esse triângulo. Ok? A letra B e a letra C eu vou deixar para que vocês resolvam aí, depois me mandem pelo WhatsApp se tiverem alguma dúvida, tá bom? Continuando, por fim, na figura abaixo, AD é bissetriz desse ângulo aqui, né? Desse ângulo A. Calcule o valor do A e do B. Ele está dizendo que é bissetriz. A bissetriz faz o quê? Com um ângulo, divide ele ao meio. Então, o que a gente precisa saber primeiro? Ó? Tem que saber o valor desse cara todo aqui. Ó. Eu sei que a soma dos ângulos internos é igual a quanto? 180, não é? Então, não preciso nem fazer conta. Ó. 50 com mais 30, 80. Quanto que vale tudo isso daqui? 100. Por quê? Porque 100 mais 30 mais 50 é igual a 180. Se esse AD aqui, ó, é bissetriz desse vértice aqui, né? Está dividindo esse cara aqui ao meio. Então, o valor do A e do B são iguais. Qual o valor do A e do B? 50 graus. Beleza? Espero que ajude vocês aí, tá? Grande abraço, até a próxima.